Bom, como eu falei no final do último vídeo, a gente vai estar entrando numa sequência sobre seguir Jesus. E o primeiro vídeo de hoje, como você já viu na capa do vídeo, é Passos para seguir Jesus. Em Lucas 9:23 ele diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a gente vai destrinchar esse versículo através do vídeo e focar em cada parte dele. A primeira parte dele diz negar a si mesmo. E o que Jesus quer dizer com negar a si mesmo? E esse convite que Jesus faz para a gente é fundamental para o discipulado. Para a gente que quer ser discípulos de Jesus, que queremos ser parecidos com Ele, é algo fundamental, é um dos pilares para seguir Jesus, negar a si mesmo. E não é apenas sobre deixar de fazer alguma coisa para fazer outra, se abster dos alguns prazeres ou de algumas decisões, mas na verdade é uma completa mudança de prioridades e de valores. E negar a si mesmo fala de uma transformação. Essa transformação é o começo de um avivamento. Avivamento não é emoção, avivamento não é as pessoas caindo no chão e chorando, é parte. Mas não é o principal. O avivamento é trazer algo morto para a vida. Eu não quero focar muito nesse tópico porque eu tenho um vídeo pronto sobre avivamento. Mas o avivamento é transformação. É Romanos 12:2, é metamorfose, é mudança de pensamento. Então negar a si mesmo é transformação de pensamento, é transformação de valores, é transformação de prioridades. Como diz em Atos 17:28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então, o primeiro passo que a gente toma em seguir a Jesus é negar a si mesmo, porque negando a si mesmo a gente dá espaço para ele trabalhar. A segunda parte do versículo de Lucas 9:23 diz: tome a sua cruz. Em algumas versões diz: tome a sua cruz diariamente. Então a gente precisa começar com o que Jesus não quis dizer. E muitas pessoas interpretam esse tomar a cruz como um fardo que eles carregam na vida, como um trabalho ou uma doença ou alguma pessoa na vida deles. Isso não é o que Jesus quis dizer quando ele diz: tome a sua cruz diariamente. E aí, com orgulho autopiedoso, eles dizem: ah, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Ninguém pensou na cruz como um fardo a carregar quando eles viram Jesus carregando a cruz. Na verdade, eles pensaram que era um símbolo de uma morte, e uma morte muito dolorosa. Porque hoje a gente vê uma cruz como um símbolo de esperança, como um símbolo de arrependimento, como um símbolo de perdão, de graça. Mas na época era símbolo de humilhação e morte, e a morte mais dolorosa. Quando ele diz: tome a sua cruz, ele diz: você está disposto a morrer por mim? E esse é o chamado para morrer a si mesmo. Jesus, logo após, no versículo 24 de Lucas 9, ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder ou causar dano a si mesmo. O chamado para você seguir Jesus é ir de forma humilde ao Senhor diariamente para matar a sua carne. A gente fez uma série de vídeos sobre pecado e sobre a tentação. Então volta lá, assiste esses vídeos, porque ali a gente aprendeu a matar a nossa carne todos os dias. A gente entendeu como a gente funciona e o que o pecado realmente é, a profundidade do pecado. Bom, mas tomar a sua cruz. Paulo resume isso em Gálatas 2:22. Ele diz: estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A gente tomar a nossa cruz é a gente morrer para si mesmo, para que Ele viva em nós. E a última parte de Lucas 9:23, ele diz: e siga-me. Seguir a Cristo é deixar os barcos para trás. Em Lucas 5:11, ele diz sobre o chamado de Pedro. E em Lucas é onde diz mais detalhadamente como foi esse encontro de Jesus, como foi esse chamado de Jesus para Pedro. Então vamos lá. Lucas 5:1.
Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, no futuro Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Então Jesus saiu com o barco, se afastou um pouco da orla, para que ele pudesse ensinar o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Ali, Simão, que no futuro seria Pedro, já reconhecia quem Jesus era. Ele já sabia que ele era o mestre, que ele era o Filho de Deus. No futuro ele vai ter a revelação e ele diz isso a Jesus. Mas ali ele já reconhecia quem Jesus era. Então, versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro não apenas reconheceu quem Jesus era, mas ele reconheceu quem ele era. Um homem falho, um homem pecador que ele era. Em humildade ele foi a Jesus. E aí o versículo 9. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então disse Jesus a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E aí o versículo 11 que é a chave. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pedro dá basicamente um formulário de como seguir a Jesus. Ele reconheceu, se humilhou, deixou tudo para trás e o seguiu. E a nossa decisão para seguir Jesus tem que ser seguida de deixar os barcos para trás. Ou tem muita gente que fala sobre queimar os barcos. Eu gosto muito dessa expressão porque é representada como algo que não tem volta, não tem como voltar. Tem que ser uma decisão irreversível, onde você está disposto a seguir Jesus e seguir Jesus até a morte. Em Gênesis 19, você pode ver lá, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A nossa decisão para seguir Jesus tem que ser radical. É um chamado radical sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Amém? Espero que você tenha gostado do vídeo. Assim como a gente viu hoje, seguir a Jesus é algo diário, é tomar a cruz diariamente, é negar a si mesmo e é segui-lo. É reconhecer quem ele é, se humilhar diante dos pés dele e tomar a decisão irreversível de seguir a Jesus, seguir o chamado dele. Porque o chamado dele é para todos, porque ele morreu por todos. Não só por mim, nem por você, mas por todos. E é por isso que a gente deve pregar o Evangelho e pregar as boas novas, pregar o amor de Cristo, porque ele morreu por todos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse vídeo. Obrigado, Pai, porque o Senhor mais uma vez falou conosco. Obrigado, Jesus, pela sua morte e que nos oferece o privilégio de seguir o Senhor, seguir os teus passos. Nos lembra todos os dias dos teus caminhos aqui na terra, para que a gente venha poder viver igual ao Senhor, pisar nos teus passos, seguir a trilha que o Senhor deixou aqui. No teu nome, Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Bom, já envia esse vídeo para alguém, envia no grupo da família, envia para alguém que você ama. Dá o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Liga o sininho porque isso ajuda bastante o canal a chegar a mais pessoas. Compartilha aí nos seus stories, no Instagram. Compartilha no grupo de todos os grupos. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo que a gente vai estar falando sobre os passos do Espírito.
A gente se vê lá. Tamo junto.